mas não ficou comigo. Ela está ficando com alguém. Pode ser que na primeira vez que eu entrei, eu saí, e aí quem ficou por último ficou como administrador, né? Mas aí, se vocês identificarem, me passem, por favor, para eu poder disponibilizar lá na sala. Bom, então a gente viu esse exemplo. Nesse exemplo que foi colocado, então a gente trabalha na tabela verdade mais complexa. Vai ter exercício, tá? Eu vou colocar as atividades para vocês. Eu já consegui lançar elas, agora eu vou só alimentar lá na sala, certo? E, enfim, como eu falei, fica muito complexo trabalhar. Para poder efetivamente passar para um outro nível mais poderoso, né, de análise, a gente vai desenvolver a lógica proposicional, cálculo proposicional, na verdade. Então, o que consiste o cálculo proposicional? Ao invés de observar valores, certo? Como é na aritmética eu sei que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 1 mais 2 vezes, vou colocar assim, 2 menos 1. Vou colocar menos aqui, tá? Em vez de... Ó, só um pouquinho. Na aritmética, esquece isso aqui, pessoal, tá? Na aritmética, novamente, deixa eu consertar minha caneta aqui. Então, esquece isso aqui. Na aritmética, eu sei que, por exemplo, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado é igual a 2 menos 1 vezes 2 mais 1. Eu sei isso para vários números, certo? Por exemplo, 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado é igual a 3 menos 2 vezes 3 mais 2. E por aí vai, certo? Na verdade, a gente sabe que isso aqui pode se representar, todas essas infinitas que a gente tem possibilidades, elas podem ser representadas por a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Então, da mesma forma que a gente tem a parte de avaliar todos os valores, que no caso dos números é infinito, e no nosso caso a lógica não é infinito, mas é grande, né? A gente pode também propor transitar de uma aritmética, como a gente fez, para uma álgebra. Ou seja, sair de uma aritmética para uma álgebra proposicional, um cálculo proposicional, certo? Nesse sentido, o que nos motiva? O fato de crescer muito rápido o número de linhas na tabela verdade, né? É exponencial, 2 elevado a n. Então, isso é um fator limitante. Para contornar isso, a gente pode tentar desenvolver um método algébrico para poder fazer com que todas essas possibilidades aqui, elas de alguma forma, ao invés da gente trabalhar nesse aspecto aqui, ó, de avaliar os valores de verdade, a gente trabalhar na interrelação das proposições e das sentenças, certo? Então, essa é a nossa ideia na construção de uma álgebra, de um cálculo. Pessoal, nossa aula, de novo, sempre falando de 50 minutos a 1 hora, tá? É o máximo ali, eu acho que a gente consegue fazer com, com qualidade para ambos os lados. E eu vou precisar, muito provavelmente, de mais 2 aulas para a gente findar todo o conteúdo previsto, certo? Então, a gente faria talvez mais uma na quinta de noite, provavelmente, e a gente pode fazer uma outra, de repente, na segunda-feira da outra semana, certo? Pode ser. Beleza, então. Beleza. Então, o que que a gente, como que a gente começa a, a fazer essa construção? A partir de observações, de padrões, e olhando esses padrões para algumas relações simples entre proposições,
a gente tentar estender, né? Como é aqui o caso, ó. Eu percebi esse padrão, certo? Percebi esse padrão aqui, e aí eu tento, pô, será que isso vale para qualquer um, né? Quaisquer valores? Então, essa é a nossa ideia, certo? Para iniciar isso, vamos definir primeiramente o que é uma tautologia e o que é uma contradição. Lembra que aqui, nessa tabela, nós vimos que a sentença que nós temos interesse em avaliar, essa sentença S, ela pode assumir valores verdade verdadeiros, às vezes, né? E às vezes valores verdade falso, ok? Isso vai depender da combinação dos seus constituintes aqui, as proposições que a constituem. Bom, nem sempre, a maioria dos casos é assim, mas existem casos especiais em que todos os valores verdade são verdadeiros. Ou seja, a sentença que a gente vai analisar, ela sempre é verdade, certo? Como aquela do Corinthians, que eu falei lá no começo, né? Que o Corinthians é o melhor time do mundo. Ela sempre é verdadeira. Não tem questionamento. Talvez em um outro multiverso, o Corinthians não seja o melhor time do mundo. Mas nesse que a gente vive, ele é. Então, essa expressão do Corinthians é uma tautologia, porque é sempre verdade. Então, existem expressões que, independente das combinações, como fala aquela frase, discordar é válido. Tudo bem. Então, independente das combinações, a gente vai ter aí todos os valores verdade sempre resultando em V, certo? Vamos analisar um exemplo. Por exemplo, a sentença P e Q implicando P, se a gente for montar a tabela verdade, quantas proposições tem envolvidas? Proposição P e proposição Q. São duas proposições, portanto, temos 2 elevado ao quadrado possibilidades, 4 linhas, certo? A combinação vem daquela árvore, né? Eu acho que vocês já pegaram aí o padrão, certo? E aí é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Ou aquela dica. Se tem 4 linhas, pega a primeira proposição, metade verdadeiro, metade falso. O que sobrou das linhas verdadeiras, metade verdadeiro, metade falso. Metade verdadeiro, metade falso. Essa é uma forma fácil de construir as combinações, certo? Essa sentença ela tem duas situações a gente avaliar. O lado esquerdo, P e Q, né, as duas proposições conectadas através do conectivo e uma implicação, certo? Então, primeiro, a gente avalia os valores verdade desse cara aqui, tá? E depois a gente faz a sentença como um todo. Então vamos lá. P e Q, lembra que só é verdade quando ambos são verdadeiros. Ou seja, só nessa primeira linha aqui que é verdade. Nas outras situações é falso. Certo? Conhecendo agora P e Q, eu posso trabalhar isso como a causa, na implicação, e o P como consequência. Então tem que olhar aqui o P, tá? Como consequência, e esse cara aqui como causa. Lembra que a relação de causa e consequência, quando a causa é verdadeira e a consequência é verdadeira, o valor verdade é verdadeiro. Quando a causa não ocorre, a gente definiu por padrão que, independente das entradas aqui, ó, da consequência, como não ocorre a causa, eu padronizei lá com vocês que a gente vai adotar a verdade. Então, independente da combinação que a gente tem aqui, sempre dá resultado verdadeiro, certo? Ok? Enfim. Então, esse tipo de sentença a gente chama de tautologia. Então, quando você fala que você tem um raciocínio, algumas pessoas contestam, não, o seu raciocínio é tautológico. Significa que você está montando uma estrutura
que sempre tá tornando ele verdade. Então, ele não é passível de ser falso. Esse tipo de argumento na filosofia, a argumentação tautológica, ela não é bem vista, porque ela não abre margem para construção e para discussão, certo? Mas no nosso caso aqui, ela é muito importante na computação e na matemática, porque nós estamos interessados em usar a lógica proposicional não como linha de construção de argumentos, mas como condição de desenvolvimento, ou, como fala, sequências de prova, obter novas sentenças válidas a partir de sentenças anteriores que a gente sabe que sempre são válidas. Isso a gente chama de método de demonstração, é assim que a gente desenvolve teoremas, né, e avança no conhecimento matemático. Então, o que acontece? Nós estamos extremamente interessados em tautologias no nosso estudo aqui, certo? Quando uma expressão que tem uma implicação, ela é uma tautologia, a gente vai, ao invés de denotar somente por uma seta simples, a gente vai colocar uma seta dupla. Porque para quem olhar, já vai saber, opa, isso aqui eu posso tomar sempre como valor verdade verdadeiro. Ou seja, uma tautologia sempre vale, independente das combinações de P e Q. Isso vai ser muito útil para quando a gente quiser demonstrar novas sentenças, obter novas sentenças a partir de anteriores, certo? Então, de forma geral, quando a gente tem sentenças envolvendo A e B, sendo A e B proposições compostas, por exemplo, né? E ela é tautologia, a gente coloca essa seta dupla. A esquerda com a seta dupla para a direita, certo? E se for uma proposição, uma sentença do tipo se, somente se, que é essa seta dupla, dois lados, né? Bidirecional, a gente denota como uma seta bidirecional dupla. Quando a gente olhar isso, a gente vai saber que é uma tautologia, certo? Lembrando que, e aí a gente já vai ver, isso aqui significa que eu posso sair daqui e chegar aqui. Isso aqui significa que eu posso sair do lado esquerdo para o direito ou do direito para o esquerdo, certo? Ok? Bom, então vamos lá. Com base nisso, a gente pode começar a desenvolver algumas expressões que vão ser úteis, como tautologia. Pensa nessas expressões como aquela expressão do produto notável, né? É muito importante a gente saber que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Sempre que a gente encontra esse lado aqui, a gente pode substituir por esse, ou vice-versa, porque isso é uma igualdade. Uma igualdade é uma relação de si somente si, certo? Ok? Existem situações que eu não tenho como sair de um lado para o outro e vice-versa. Só posso sair para o outro lado, certo? Por exemplo, se eu escrever 2, colocar assim, 5 é maior do que 2, certo? Eu posso substituir 5 por 2, certo? Mas não posso substituir 2 por 5, no sentido de que você tem uma quantidade menor. Ou seja, como se fosse uma direcionalidade. Eu posso falar que 5 é maior que 2, mas 2 não é maior do que 5, certo? Então, claro que no número é mais restrito, mas quando a gente está numa sentença de prova, é menos restrito, tem mais liberdade. Então, vamos desenvolver as duas primeiras aqui, certo? Que a gente vai chamar de leis de De Morgan, certo? Essas duas leis, elas envolvem duas proposições, P e Q, certo? E essas duas proposições, elas são conectadas através do E ou do OU, certo? Basicamente, o que a lei de De Morgan vai falar para a gente? Ela vai falar o seguinte, que quando eu tenho a negação de um E, estão vendo aqui, ó, a negação do E, eu posso substituir pelo outro. Só um pouquinho, deixa eu tirar meu cachorro para lá. Vai, pipoca, sai para lá. Tá com o rabo aqui na frente do celular. Bom, então, eu posso substituir a negação do E
pelo ou, veja lá, eu mudei o conectivo das negações. O que isso lembra para a gente? Lembra um pouquinho de uma distributividade. Pensa assim, 2 vezes 3 mais 5 é igual a 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Olha o que aconteceu, distribuir, certo? Quem veio na distribuição? A outra operação, produto, entra aqui entre os números, certo? Então, é semelhante. Só para lembrar que isso aqui, na verdade, né, acaba sendo uma forma de operação, de desenvolvimento. Então, o que eu tenho? A negação de um conectivo, eu não sei o que é, porque eu só sei a negação de P. Então, o que isso está fazendo aqui é trabalhar a negação de um conectivo, de duas proporções conectadas, e representando isso em termos de conexão de duas negações, de duas outras proposições, que eu sei avaliar pela tabela verdade. Se for V, vira F, se for F, vira V, certo? Então, a mesma coisa aqui. Quando você olha para 2 vezes 3 mais 5, você não sabe o que é. Certo? Eu teria que primeiro resolver a parte interna, 3 mais 5 é 8, para saber que isso aqui dá 16. Aí a mesma coisa aqui, eu teria que avaliar os valores verdades desse cara aqui, para poder negá-los, para poder descobrir o que é. Mas eu tenho como fazer isso diretamente, substituindo pelo lado direito. Certo? Ou quando eu tenho o lado direito, eu posso passar para o lado esquerdo. Ok? Da mesma forma que a negação do E é o ou das negações, a negação do ou é equivalente ao E das negações, certo? Então, o mesmo princípio vale aqui. Mas será que isso é verdade? Ou seja, será que essas coisas aí realmente são tautologias? A gente pode testar. A gente consegue construir uma tabela verdade, né, para duas proposições, uma tabela de 4 linhas, né, rápida e fácil de fazer, e a gente pode testar. Quando a gente tem tautologias escritas dessa forma aqui, ó, uma proposição e outra proposição implica uma terceira proposição, a gente costuma escrever dessa outra forma aqui. Porque fica mais fácil pensar que isso e isso implica nisso, certo? Então, a gente costuma representar dessa forma aqui. Vamos lá, então. Nesse caso aqui, esse primeiro caso... aqui, na verdade, eu já vou passar para outra parte. Então, peraí, deixa eu acrescentar uma, uma tela em branco e vamos demonstrar, né, um desses caras aqui, para vocês verem que é verdade. Só um momentinho. Bom, vamos lá. Ficou a tela em branco, certo? O que eu quero demonstrar é uma das leis de Morgan. Vamos pegar a primeira. Negação do P. Negação de P e Q é equivalente à negação de P perdão, negação de Q, certo? Para demonstrar isso, eu preciso fazer eu preciso mostrar que todos os valores verdade desse lado são os mesmos valores verdades assumidos por esse lado aqui. Então, eu preciso construir uma tabela verdade de 4 linhas, com as proporções P e Q, certo? Também vão surgir aqui, além das proporções P e Q, vão surgir aqui também as proporções que eu vou precisar. Eu vou precisar de não P e vou precisar de não Q. Aí eu já faço logo esses quatro como se fossem quatro variáveis independentes, mas a gente sabe que a negação é o inverso da proposição. Então, as combinações são 4 linhas, né? Então, metade das 4 linhas verdadeiro, metade falso. Das linhas que sobraram,
que eu coloquei verdadeiro, metade é verdadeiro, metade é falso. Das que eu coloquei falso, metade é verdadeiro, metade é falso. Pronto, montei. Certo? Agora eu inverto os valores. Pego essa primeira linha aqui e jogo aqui invertendo os valores. Então, onde é verdadeiro é falso, onde é falso é verdadeiro. Onde é verdadeiro é falso, onde é falso, onde é verdadeiro é falso, onde é falso é verdadeiro. Pronto, gerei as combinações. Quais são os elementos que eu preciso para observar a validade desses dois lados? Para construir o lado esquerdo, eu preciso fazer P e Q, certo? E depois eu preciso negar isso. Além disso, eu preciso fazer o ou de P de não P com não Q. E aí, esses dois caras têm que dar os mesmos resultados aqui, certo? Para todas as combinações. Aí a gente vai saber que eles são equivalentes. Foi assim que a gente definiu a equivalência lógica, certo? Então vamos lá. P e Q só é verdadeiro quando ambos são verdadeiros. Olha, é P e Q. Então olha para essas duas primeiras linhas aqui, colunas. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. De outro modo, é falso. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Para passar para cá, eu atuo com a negação. Então, nego significa inverter. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E agora eu faço, para essa entrada aqui da última coluna, o ou das negações. Negações estão aqui, ó. O ou, ele é verdadeiro, ele é falso quando ambos são falsos, é o caso da primeira linha, e é verdadeiro quando um ou outro é verdadeiro, e são as três outras. Ou seja, essas duas expressões, elas são logicamente equivalentes, porque todos os valores delas são sempre os mesmos para todas as entradas. Provei o modus, provei a primeira lei de De Morgan, certo? Significa o quê? Que ela é válida. Significa que essa expressão aqui é sempre verdadeira, certo? Ou seja, isso equivalente a isso é sempre verdade, ou seja, é uma tautologia. Isso aqui não é uma tautologia, o lado esquerdo, nem o lado direito, mas é uma tautologia que eles se equivalem, porque eles sempre se equivalem, certo? Então, eu posso afirmar tranquilamente que isso aqui está demonstrado. Fica como exercício para vocês, né? Fazer essa demonstração aqui, construir a tabela verdade, certo? E demonstrar. Mesmo procedimento. Bom, fazer isso, basicamente, é fazer a construção da álgebra. A gente tem agora duas expressões que a gente sabe que são verdadeiras. Eu posso sair do lado esquerdo para o lado direito, ou do lado esquerdo ou do lado direito para o esquerdo. Certo? Agora, eu posso começar a colecionar essas identidades. Assim como a gente tem várias identidades, identidades trigonométricas, identidades pitagóricas, né, triângulo retângulo, entre outras que a gente usa para poder fazer a demonstração, obter novas sentenças válidas na matemática como um todo. Eu vou apresentar aqui para vocês hoje duas outras. Uma a gente denomina modus ponens, vocês lembram que eu falei lá na primeira aula, né? Que isso tudo começou, o desenvolvimento da lógica, né, com os gregos, certo? Então, eles que começaram a trabalhar, né, a questão da argumentação. Claro que sem um formalismo como esse que a gente está fazendo aqui, né, mas a lógica em si, a argumentativa, eles tinham. E essas duas próximas identidades que a gente vai trabalhar aqui, são, inclusive, foram, né, desenvolvidas e muito utilizadas por eles. O modus ponens, que significa o quê? Modo de afirmação. É óbvio, todo mundo que sabe, né, latim, né, já deve ter percebido. Então, significa modo de afirmação. Ah,
que é o quê? É uma maneira de afirmar. Existem várias maneiras. Essa maneira específica, ela era muito utilizada, porque é uma das maneiras mais simples de afirmar, né, de deduzir algo, certo? É porque ela só pega a relação entre duas coisas, certo? Mas ela é muito poderosa. Por quê? Eu sempre posso reduzir a relação entre N coisas para várias relações entre duas coisas, certo? Então, veja lá. Assim, e eu posso construir a relação de N coisas, né? A partir da relação de duas coisas. É assim que a gente constrói, por exemplo, os processadores, né? Os controladores, os microcontroladores, né? E por aí vai. A partir de pequenos componentes interligados, essas conexões vão tomando proporção e aí a gente passa a conexões muito complexas. Assim, nosso cérebro funciona e por aí vai, certo? Bom, então como que vai ser esse modo de afirmação? Ele vai ser o seguinte: eu vou pegar uma proposição P e vou pegar P implica Q, certo? A partir disso, o modo de afirmação diz que Q é válido, certo? Nossa, que estranho isso, professor. O que ele está falando é o seguinte: a gente vai ler isso aqui da seguinte forma: se P, então Q. Aonde que está escrito isso? Está escrito aqui, ó. Se P, então Q. Essa segunda parte. Mas P. Ou seja, P é tomado como verdade. Então Q. Certo? Tipo isso. Se o Corinthians ganhar a Libertadores, ele vai para o Mundial. Mas ele ganhou a Libertadores, então ele vai para o Mundial. Certo? Ok? É uma relação de dedução muito trivial. Certo? Mas ela é poderosa. Então a gente vai representar ela dessa maneira aqui e vai chamar de modo de afirmação. Como que a gente sabe que ela é útil e ela Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, infelizmente. Só se for aqueles Professor, eletrodomésticos da mundial, né? professor, Uma batedeira da mundial. Pode falar, Yuri. no caso essa chave aí, essa chave eu acho, né? Ela sempre será uma proposição de condição. Pode repetir essa última parte, Yuri? Eu não ouvi direito. Ou seja, essa proposição aí, ela é uma condição, me confirma. Ela é. Deixa eu apagar aqui esses avisos que eu fiz rapidinho. Aí fica mais claro para ver de novo. Ela é estimativa. Deixa eu ver aqui se ele vai apagar. Ora, computador. Mas ela é isso. Apagou. Aqui. Não, não apagou, não. Ela é o seguinte. Deixa eu pegar a tela em branco aqui de novo. Ela é isso aqui, ó, Yuri. Quando eu falo a chave, eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Certo? O que está aqui e o que está aqui. Pois é, Então, tipo, a minha dúvida percebeu? é se sempre será uma condição, o e, essa chave. O, uma condição no sentido de uma causa. Não, uma condição, tipo usar o e, a chave pra cima aí. E sempre. Sempre, sempre. Isso, essa chave, ela substitui isso aqui. É Ah, só tá ok porque então. não fica tão claro ler dessa forma. Ah, saquei. Certo? Porque eu tinha dúvida Quando, se era possível ser uma disjunção ou algo do tipo. não, é uma Sempre e, condição, né? convergindo. E aí, por quê? Normalmente a gente vai ter proposições aqui que vão se juntar através desse Z. E podem ser vários Zs. Eu posso fazer assim, por exemplo, A, B, C, D, E.
Significa o que isso aqui? A, I, B, I, C, I, D implica E, certo? Ah, saquei. Começa a ficar muito grande e aí começa a gente pensar, peraí, é isso com isso ou isso com isso? Dá confusão. Então, a melhor a opção é escrever assim, tudo bem? Ficou claro? Sim, sim, valeu. Beleza, então. Obrigado. Bom, então aí a gente vai fazer como? Da mesma forma, para saber que isso aqui é uma tautologia, porque eu quero trabalhar com tautologias, porque eu quero que ela sempre seja verdade, para eu poder utilizá-la para, em qualquer situação de combinação das proposições que P e Q, eu poder utilizá-la para desenvolver outros, né, outras sentenças. Fazer o método de prova, dedução e por aí vai. O que a gente faz? Monta a tabela. Aqui você já está um craque, né, em montar essa parte aqui, certo? Feita aquela arvorezinha, ok? Ou dividir em dois, aos pouquinhos a gente vai falando e vocês vão pegando o jeito. E a implicação, que é o que está entrando aqui, ó. A implicação, ela é verdade quando? Quando ambos são verdadeiros, certo? É isso? A primeira linha. Ou quando não ocorre a causa, por definição, tá? Tá aqui colocado. E ela é falsa nessa situação. Então, eu montei esse cara aqui. Agora, eu faço o E. É a tua pergunta, é a tua observação aí, ó, Yuri. A chave está dizendo isso aqui, ó. O E do que está em cima com o que vem abaixo, certo? Então, isso aí é a forma direta dessa chave. Então, eu faço o E dessa primeira linha aqui com essa linha que é da implicação. O E é o quê? Quando os dois são verdadeiros, ele é verdadeiro. Quando um ou outro é falso, ele é falso, certo? Ok? Bom, e aí agora, o que que a gente faz aqui? O que que eu vou ter, então? P, e P implica Q, implica Q. Então, agora eu tenho que fazer a implicação disso aqui com Q. Então, é isso aqui implicando Q. Como que eu faço a implicação, pessoal? O Q é a consequência, isso é a causa. Lembra que quando ocorre a causa e eu observo a consequência, é verdade. Quando a causa é falsa, independente do que vier aqui na consequência, a gente estabeleceu, por definição, verdadeiro. Então, o modus ponens, ele é sempre verdade, ou seja, ele é uma tautologia. E eu consegui riscar totalmente aqui esse slide. Vamos para o próximo. Bom, da mesma forma que eu tenho o modo de afirmação, eu posso ter o modo de negação. Vamos só voltar no modo de afirmação, e eu vou dar um exemplo simples, tá? Além desse do Corinthians. Eu falo assim, olha, se amanhã se amanhã não chover, eu vou ao shopping, ou eu vou ao parque. Se não chover, eu vou ao parque, certo? Se fizer sol, eu vou ao parque. Mas fez sol, então eu vou ao parque. É só isso, é a forma mais simples de afirmar. Da mesma forma que tem essa forma, né? Ó, se ele passa o quarto, você pode passear, você pode jogar bola, certo? Se ele passa o quarto, que a mãe fala, né? O pai. Ok? Da mesma forma que o pai e a mãe eles afirmam, eles também negam, certo? Então, a gente tem um modo de negação, ok? O modo de negação vai ser o seguinte: não que e P implica que. Logo, não P, certo? Ok? Como que a gente pode pensar isso? A gente tem aqui uma relação de causa e consequência, implicação. P é causa, Q é consequência, certo? P é causa, Q é consequência, certo? Eu falo assim, olha, qual é a causa? Se limpar o quarto, vai ao shopping, certo? Vai ao shopping. Não foi ao shopping, é porque não limpou o quarto, certo? Basicamente é isso que eles trabalham como o modo de negação. Eu tenho uma relação de implicação válida,
eu não observo a consequência. Então, significa que não ocorreu a causa, certo? Que a causa não ocorreu. Não é verdade a causa, né? Certo? Basicamente é isso, certo? Da mesma forma que a anterior, mas eu vou deixar de exercício aqui, verifiquem a tabela verdade para chegar à conclusão que isso também é a tautologia. Se isso é uma tautologia, agora nós temos quatro elementos que a gente pode utilizar para dedução e demonstração. As duas leis de Morgan, o modus ponens, que é o modo de afirmação, e o modus tollens, que é o modo de negação. Então, quando alguém fala que a pessoa é tola, vem de tollen, certo? Que é negador, negação, certo? Então, vem de negação. Então, aquela pessoa ela é tola significa que ela nega, que ela não é proativa, que ela não é afirmativa, assertiva, né? Certo? Bom, além dessas, a gente pode estabelecer a contradição, certo? Ou seja, além da tautologia, a gente pode ter, que é quando a gente tem uma expressão sempre verdade, eu posso observar o oposto. Situações em que sempre é falso. Uma das mais simples é fazer o E de uma proposição com a negação dela. Por quê? Como ele sempre tem valores opostos, o E sempre vai ser falso, certo? A gente não vai usar muito, a gente vai usar mais as tautologias, mas fica aqui. E o caso geral, que é aquela tabela que a gente fez, é o que a gente chama de contingência. É, né? Quando pode assumir valores verdadeiro e falso ao longo da tabela verdade, certo? É uma contingência, é o caso geral, que também não é muito útil, porque a gente viu que ele é útil quando a gente vai abordar a tabela verdade como um todo, certo? No nosso caso aqui, a gente está interessado, então, nas tautologias, certo? Bom, então vamos lá. Se a gente já tem, então, quatro regras de substituição, né? Posso pegar um lado e substituir pelo outro, no caso das leis de De Morgan, ou vice-versa, porque é uma dupla implicação. E no caso do modo Tollens, eu posso sair do lado esquerdo e ir para o direito. E do modo Ponens e do modo Tollens, certo? Aí eu posso começar a pensar, será que eu consigo, com essas quatro coisas, deduzir algo? Certo? Ou seja, será que eu já estou apto a fazer deduções? Qual que é a grande sacada aqui? Se eu consigo deduzir outras sentenças válidas a partir dessas quatro, eu tenho mais outras sentenças válidas. Se eu deduzo uma, eu tenho mais uma. Então, eu tinha quatro tautologias, agora eu conheço cinco. Se eu conseguir deduzir mais alguma, eu conheço seis. E eu vou juntando o que eu chamo de caixa de ferramentas da nossa lógica matemática, do cálculo proposicional, que são ferramentas que eu posso usar para poder descobrir, né, novas tautologias, novas sentenças válidas, que eu tenho interesse, né, porque cada vez mais a gente vai ter combinações entre diferentes proposições e a gente vai saber que elas são sempre válidas. Então, isso basicamente é o que eu chamo de regra de dedução. Significa que a partir das tautologias que eu conheço, a gente vai deduzir, logicamente, outras sentenças, novas sentenças, certo? Válidas. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Nosso professor não recebe um salário adequado à sua formação. Se nosso professor é rico, então nosso professor recebe um salário adequado à sua formação, certo? Tá meio estranho. Quando a gente coloca significado, lembra, semântica, sempre fica estranho mesmo. Porque a gente tenta interrelacionar o significado das palavras, mas a gente está interessado aqui não no significado, na relação de signo, de significado. A gente está interessado na relação de objeto, gramática, certo? Então vamos parar de falar de professor e de salário e de formação e de rico, certo? E vamos falar de proposições. A gente pode observar aqui os conectivos, tem uma negação aqui, tem o se então, que é uma implicação, né? Ok? E temos professor recebe salário adequado,
professor é rico. E professor recebe salário adequado à sua formação. Então, a gente tem duas proposições só. Professor é rico, que eu vou chamar de P, e professor recebe salário adequado à sua formação, que eu vou chamar de Q. Então, aquela frase pode ser escrita aqui, da seguinte forma: negação de Q, ou seja, nosso professor não recebe um salário adequado à sua formação, certo? Essa primeira parte aqui. E nosso professor é rico. Se nosso professor é rico, então ele recebe um salário adequado à sua formação. O que a gente quer fazer agora? A gente vai querer, então, observar essa sentença, que na verdade era uma sentença no português, converti ou codifiquei para proposições, e agora eu posso usar o meu conhecimento a respeito de tautologias para poder analisá-la, certo? Lembra que, então, quando eu tenho um E de duas coisas, eu posso representar, que foi a pergunta do Yuri ali, como uma chave. Aqui está implícito que tem um E. Então, isso aqui pode ser representado dessa forma aí. E aí fica mais claro para a gente tentar lembrar o que a gente já conhece. Por exemplo, a gente conhece isso aqui, modo Tollens, que é muito parecido com o que está lá, e o modo Ponens, que não é tão parecido. O modo Tollens é parecido por quê? Está aparecendo uma implicação de causa e consequência, P é causa, Q é consequência, e eu estou negando a consequência aqui, ó. Negação de quê? Ok? Eu sei, então, que isso aqui é equivalente à negação de P, a negação da causa. Através do quê? Do uso do modus tollens. Então, com isso que foi dito, eu posso deduzir isso. O que é a negação de P? Nosso professor não é rico, certo? Ok? Então, eu deduzi através daquela expressão que nosso professor não é rico. Bom, agora o que acontece? Que já é o fechamento aqui do que a gente tem para hoje, certo? Eu posso construir outras regras. Então, qual é o exercício que eu vou deixar para vocês? Que é uma das atividades, é fazer a demonstração de algumas dessas regras, certo? Eu tenho a dupla negação, que a gente já falou aqui, né? Que é quando alguém fala para a gente, você é a negação da negação. Tá, então sou eu mesmo, né? Certo? Eu demonstrei aqui, é muito fácil demonstrar, que é uma tabela de duas linhas só, né? A implicação, que é o quê? A partir da implicação, eu posso transitar para o E da negação da causa com a consequência. Então, isso aqui eu vou pedir que vocês demonstrem usando tabela verdade, certo? Tem que fazer o quê, pessoal? Construir a tabela verdade desse lado aqui, certo? E verificar que elas se equivalem. Ou seja, assumir sempre o mesmo valor verdade para todas as combinações. As leis de De Morgan eu já demonstrei a primeira, vou pedir para vocês demonstrarem a segunda. A comutatividade é muito óbvia, não precisa demonstrar, porque a tabela verdade ela indistingue a ordem, tanto para o E quanto para o OU, certo? Ou seja, o E e o OU eles são comutativos. E a associatividade, que também é muito óbvio, porque não há distinção de ordem, então tanto faz eu realizar primeiro o E quanto o OU, certo? Então daqui fica duas coisas para vocês demonstrarem. A implicação, vou colocar lá na sala, tá? E a segunda lei de De Morgan. Na verdade, essa daqui de cima, né? Eu mostrei essa de baixo. E aí, olha só, o tanto de regra que a gente já tem de dedução, que a gente pode usar para deduzir. Essas regras a gente vai chamar de equivalência, porque eu posso sair tanto do lado de esquerdo para o direito, quanto do direito para o esquerdo. Seria uma igualdade, certo? E com essas regras, o que eu tenho? Eu posso sair do lado esquerdo para o direito ou do direito para o esquerdo. Repetir o que eu já falei, certo? Assim eu posso trabalhar deduções, ok? Temos as regras de inferência, cujas regras eu já demonstrei aqui para vocês o modus ponens, e deixei como exercício para vocês aqui, demonstrar o modus tollens, vou deixar lá na sala como atividade, certo? A conjunção é trivial, é o que o Yuri falou. Yuri, sua pergunta foi muito boa ali, bem colocada, por quê?
é justamente a definição dessa chave é o E, tá vendo? Então, isso aqui implica nele mesmo, certo? Uma coisa implica nela mesmo. A simplificação, certo? Particularmente, eu vou pegar esse exemplo aqui e vou mexer com vocês agora. Por quê, pessoal? Vejam lá. Se eu tenho P e Q não é. Está muito pequenininha a tabela aí, mas dá para ver, né? P e Q não é uma tautologia, tá? Por quê? Se eu pegar e fizer a tabela verdade do P e Q, o que que ela é? Verdadeiro, falso, falso, falso. Então, ela não é uma tautologia, certo? Porém, o que que significa simplificação? Significa que se eu assumir esse lado como verdadeiro, lembra que a gente está trabalhando só a tautologia, certo? Se eu assumir isso aqui como verdadeiro, certo? Se eu assumir isso aqui como verdadeiro, eu posso, então, eu posso, então, afirmar que P é verdadeiro. Por quê? Quando eu assumo isso aí como verdadeiro, eu ignoro tudo isso aqui. Fico só com essa linha, a tabela verdade. Quando P e Q é verdade, P é verdade. Então, a simplificação ela pode ser usada tanto para o P quanto para o Q. Certo? E a adição. A partir de P, eu posso obter P o quê? Por quê? Eu estou tomando P como verdade, certo? E uma coisa verdadeira ou qualquer coisa, independente do valor aqui do Q, vai ser verdade, certo? P, V ou verdadeiro ou falso é verdadeiro. Então, isso aqui é uma tautologia também, certo? E pode ser útil, ok? A gente vai ver quando vocês amadurecerem, e essas são as regras de inferência, por quê? Eu só posso sair daqui para cá. Eu não posso fazer o contrário, certo? Então, eu estou inferindo. Então, com as regras de equivalência e as de inferência, a gente pode começar a trabalhar sequências de prova. Eu vou precisar que vocês amadureçam esses conceitos, e na aula de quinta-feira, aí a gente, deixa eu pensar, é quinta-feira, a gente vai, então, trabalhar sequências de prova. Eu vou fazer vários exemplos de demonstrações, tá? Com os passos de demonstrações, estratégias de demonstração, e aí a gente acaba, a primeira parte que é o proposições, e fala, olha, proposição é legal, mas é muito limitado. Por quê? Lá no comecinho, lembra que eu falei, ó, só vale se for uma sentença afirmativa, né? Não pode ser autorreferenciável, não pode ter elementos em aberto. Então você fala, poxa, isso aí é legal, é bacana, mas é muito limitado. Então a gente vai estender. A gente vai fazer algumas alterações para ela ficar mais poderosa, mais geral. E é assim que a gente vai construindo o nosso conhecimento, né? Certo? A gente faz um programinha simples, depois com um programinha simples a gente transforma ele numa função, chama a função quando precisar e por aí vai, né? Certo? Bom, pessoal, por hoje é o que a gente tinha, tá? Vai ficar então para a aula na semana que vem. A gente da quinta-feira a gente trabalha então aí esse fechamento, certo? Deixa eu ver aqui o chat como é que tá. Palmeiras não tem mundial. Ah, não, isso era de antes. Beleza. Pessoal, é isso então. Agradecer aí. Eu vou trabalhar duro aqui para tentar colocar essas atividades lá. Eu já montei elas, eu preciso disponibilizar, tá? E aí vocês vão ter o tempo para fazer. Não se preocupem, eu sou bem justo nisso, tá? Não vou colocar nada que seja impossível para vocês, mas também nada que seja tão incipiente que não avalie, certo? Em termos de avaliação, pessoal, eu vou fazer da seguinte forma: as atividades eu vou quantificar como 60%, tá? E a avaliação online no dia lá vai ser 40% da nota, ok? Beleza? Beleza. Então, fechou, pessoal. Boa noite aí, bom descanso a todos. Eu vou parar a gravação. Se alguém descobrir onde estão as gravações aí, é no Drive de vocês. Procura lá Meet Recording para ver se tem alguma gravação. Se tiver, passa para mim, por favor.
certo? Eu vou interromper aqui e vou ficar até o final da sala para ver se eu... Tá no drive da Júlia. Júlia tá aí?